Não tá maneiro, não tá legal. É Globo, é Flá TV, é TV aberta, é TV de clube. Alguma coisa está acontecendo e não tá maneiro o que a gente tem visto nas transmissões, principalmente do Flamengo, na Rede Globo, a Vênus Platinada. Assim que a gente já começa essa brincadeira aqui, Rafa Chernical, sobre as polêmicas que aconteceram já nessa primeira rodada de Brasileirão, em especial nesse São Paulo e Flamengo, que teve uma vitória surpreendente do tricolor paulista. Vamos comentar, mas primeiro, rapidinho a vinheta na tela. Gui, não tá maneiro, não tá legal. E é tradicional. Foi isso? É tradicional, Isso, Gui. Rafa? Você sabe, eu acho que até o flamenguista sabe que isso é recorrente, cara. Eu acho que o Arrascaeta talvez seja no mundo o jogador que mais sofreu pênaltis cavados. Pelo menos eu não lembro de outro, Gui. Faço um adendo aqui. O pênalti que ele sofreu no Mundial de Clubes é semelhante a esses pênaltis a lá Brasileirão, que é dado aqui, Total, que a total. gente vive discutindo, amigo. Sabe quem eu me E lembro, cara? Me lembro de uma época que o Vasco jogava em São Januário, na época do Eurico, que o Wagner Diniz, lateral, entrava na área, já se jogava, se rolava todo, e sempre era um pênalti pro Vasco. O torcedor vascaíno que está nos assistindo vai lembrar. Mas para contextualizar a galera, primeira rodada de Brasileirão, 28 de janeiro, vulgo ontem, né? Para quem a gente está gravando aqui no dia 29, né? Quinta-feira. Dia 28, quarta-feira, primeira rodada do Brasileirão, São Paulo e Flamengo no Morumbis. E o Flamengo, cara, amplo favorito, apesar de jogar fora de casa. São Paulo numa crise absurda, né? A gente fez um vídeo, você comandou esse vídeo magistralmente aqui no canal, falando da crise, da questão do Casares, dos atrasos, né, de receitas e de verbas para o elenco e tudo mais, que o Hernan Crespo expôs, né, dias atrás. Mesmo assim, o São Paulo se superou e conseguiu uma vitória, cara, e vitória jogando bola, né? Os gols foram trabalhados, futebol jogado ali, mesmo que dentro dessas limitações todas que a gente está falando. Mas aí, cara, eu sempre acompanhei na TV aberta, mas de uns tempos para cá, mais ainda por causa da questão do delay, né? Eu detesto ouvir grito de gol antes de qualquer jogo que eu estiver assistindo, principalmente do meu time do coração, mas também dos outros, cara. Porra, é a sensação, né? Terrível, péssima, péssima. Um anticlímax danado. E aí a gente vai na TV aberta, cara. O nosso querido Luiz Roberto Demúcio, que eu faço aqui a ressalva, nada contra a pessoa física dele, não. A gente está falando aqui da atuação dele como narrador nos jogos do Flamengo. Ultimamente tem ficado um negócio muito flagrante. Inclusive é um narrador fenomenal, cara. Sim, a trajetória, a carreira nada. do Luiz Roberto é sensacional, principalmente antes dele implementar o gol. Era melhor antes. O cu Ah, de beleza. play. Exato. E não é o primeiro, não é o segundo, nem é o terceiro caso de, não vou dizer favorecimento, mas, cara, uma parcialidade ali exacerbada para o Flamengo. Eu senti durante a transmissão de São Paulo e Flamengo que era o time rubro-negro jogando contra o Deportes Iquique do Chile, um jogo de Libertadores, um Brasil e Argentina, né, de eliminatórias. Um negócio assim, cara, um pouco constrangedor até, a ponto de, quando o São Paulo empata e depois vira o jogo, e não só o Luiz Roberto, tá falando da equipe de transmissão toda, o Roger fala que não, o Flamengo tá jogando de barriga cheia, o São Paulo tá aproveitando, e não sei o que, parará, um desmerecimento ali nas entrelinhas. Aí eu te pergunto, além de você passar o seu olhar sobre isso também, tu acha que é de sacanagem, que é de caso pensado, ou é meio que um negócio inconsciente, pensando assim, pô, como eu tô aqui numa audiência e tem muita interação e o público-alvo, o público maior da torcida rubro-negra, pô, eu vou fazer uma média com eles aqui, porque vai ficar legal, depois eu vou receber elogio, não sei o quê. Cara, eu acho que isso é um negócio incubado, Gui. Existe uma mistura de realmente. A gente sabe que tem um editorial pró-Flamengo já há muito tempo. Digamos que no subconsciente das pessoas, todo mundo sabe que tem um editorial pró-Flamengo na Globo e um editorial pró-Corinthians na Band, por exemplo. A gente sabe que funciona mais ou menos assim. E assim, Um quando você craque Neto? procura. Não, que? Não, imagina. Quando você procura audiência, Gui, tá tudo certo. A gente sabe como funciona esse jogo, a gente sabe como funciona essa indústria, beleza. Só que, cara, primeiro assim, você tá fazendo um jogo que é dentro do Morumbi.
Já começa por aí. O jogo não é no Maracanã. Assim, você tá fazendo um jogo contra o São Paulo, cara. É um dos maiores times do Brasil. Eu particularmente Do classifico como o mundo. maior time do Brasil. Minha opinião pessoal. Agora a coisa tá ali se transformando um pouco. O Flamengo, com esses títulos Né? recentes, Tricampeão mundial, não tem nem que falar do São mas Paulo. o São Paulo tricampeão mundial, referência. Pô, o time do Tele Santana é citado pelo Guardiola no livro dele, irmão. Então, pera lá, sabe? Tem que ter um pouco de respeito. E vamos lembrar que o Luiz Roberto é um excelente narrador, como tu bem falou. Já tinha causado uma polêmica, digamos assim, no Super Mundial de Clubes, quando o Fluminense Exatamente, aí lembrando aqui, cara, esse cara. o Fluminense é eliminado, eles ficam cantando a musiquinha do Mundial, parecia que era uma Exato. festa, e aí o Flamengo perde aquele clima de velório, como sempre, porque é um clima de velório, parece que realmente alguém morreu, cara, isso é feio, cara, isso é feio, assim, eu acho que dá para separar muito bem, Gui, você saber a parte comercial de um canal, todo mundo sabe que a torcida do Flamengo é a maior torcida do país, mas, meu amigo, você tá tendo audiência de todo mundo, um pouquinho de profissionalismo e respeito, cara. O jogo acaba, Gui, é um negócio constrangedor. O Luiz Roberto, tu vai colocar algumas imagens aí que a gente vai dar risada. Pô, cara, não pode, cara. Um cara do tamanho do Luiz Roberto, né, Gui? Porque a gente não tá falando de um cara que tá começando agora. Pô, ele é um cara consagrado, cara. Ele é um cara experiente já no E que eu ele acho, faz. Rafa, eu acho de verdade que não é nenhum direcionamento assim interno de gestão ali do canal, não. Eu acho que é um certo deslumbre quando você vê que tem uma audiência maior ali, Isso, participativa, isso. que tá comprando aquele barulho, não sei o quê, e você ultrapassa um pouco os limites. Mas, cara, tá muito feio, porque tá demais. E Se você for Gui, olhar, a Flá TV lá, que tem o João Guilherme, que foi narrador até do Grupo Globo durante muito tempo, a equipe e tal lá. Pô, tá um tom abaixo da Globo. Isso para mim é um negócio meio assustador, é Rafa. assustador. E assim, mas aí eu faço aqui uma reflexão contigo, com todo mundo que tá vendo o vídeo. Vamos pegar, sei lá, os principais narradores do país hoje. Se você for puxar no seu subconsciente a narração de todos eles quando se trata de jogos do Flamengo, pouquíssimos deles não se empolgam dessa maneira. O Luiz Carlos Júnior, com todo respeito, parece que ele vai ter um orgasmo quando ele tá narrando o jogo do Flamengo, irmão. É um negócio constrangedor, cara. Assim, então, eu vejo o Paulo Soares, é um cara. O Paulo Andrade é um cara mais contido. Vejo alguns. Mas, assim, esses narradores que estão mais comerciais, digamos, que são os que estão nas empresas que transmitem os principais campeonatos, cara, eu acho que. Irmão, posso estar falando uma bobagem, cara, mas a sensação que eu tenho, Gui, é que tem uma herança de Fox Sports, aquela coisa meio. tem o advento do Meio. esporte interativo também para frente, Cara, meio circo, são os assim, cara. narradores do grito, né, cara? Mas tem um ponto Isso. que eu estava pensando, Rafa, não sei se você vai concordar comigo e quem está nos assistindo aqui também. Antes de falar esse ponto, eu não fiz aqui na introdução o convite para vocês, né? Mas, cara, tá? Dê uma moral, apoie o nosso trabalho aqui no Tiratema, se inscrevendo Boa. neste canal, ativando as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos, inclusive desse e dos próximos. E, claro, curta essa transmissão para ela chegar a cada vez mais pessoas, porque é uma forma do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e assim ganhar cada vez mais alcance. É a melhor forma de você apoiar o nosso trabalho por aqui, beleza? O que eu ia trazer de contraponto, Rafa, é que, cara, hoje com essa comunicação nichada entre clubes, né? Você tem vários setoristas ali que trabalham em nichos, né? E que tem um lado muito positivo nisso aqui. É uma comunicação especializada em polos, né? Não é só falando superficial de cada um, como a gente se acostumou muito na grande mídia tradicional de tempos atrás, né? Antes dessa globalização, da digitalização toda, que Que vai ter muitos vídeo aqui, clubes, hein? Vai ser tema, já vamos antecipar. Isso vai ser tema aqui no Tiratema. e, Tema muito e, bom que a gente vai discutir. e muitos clubes e muitas torcidas eram desfavorecidos porque não entravam, né? Num programa, sei lá, de 1 hora nacional, não se falava deles. E aí, cara, o Flamengo tem uma cartada a mais que ele montou uma estrutura de TV mesmo, profissional na Flá Sim. TV. E que, em tese, pensa em adquirir direitos de transmissão, já faz transmissões internacionais, né, de graça até no canal no YouTube e no canal também que tem de streaming, etc. Para quem não está no Brasil. Então, acho que também tem um lugar
de quem está comandando nas TVs, né? Não só na TV aberta, mas TV fechada, streaming que seja, quando comanda um jogo do Flamengo, que é o de, opa, eu estou competindo com a Flá TV, que é um possível concorrente meu para pegar direito de transmissão. Então tem que agradar o seu Flamengo 3 vezes mais para que eles continuem aqui, a gente renove e eles tirem isso da cabeça, né? E aí eu não sei se tem talvez um olhar estratégico mais de cima do canal em si, para direcionar, né, os profissionais a fazerem realmente isso na cara de pau, ou se é algo só inconsciente, velado, que gera isso tudo, né? Mas o certo é que não tá legal, tá feio pra cacete. Feio pra cacete. Eu ia falar outra palavra, mas eu tô tentando falar menos palavrão, tô tentando ser uma pessoa mais polida aqui no Tiratema. Se você tá tentando isso, meu amigo, eu vou ter que me amarrar na cadeira aqui, porque olha... Só que olha só que engraçado, Gui, tem até um contraponto disso, porque quando a gente pensa, por exemplo, nessa evolução das mídias hoje, da maneira globalizada que tá, com streaming, enfim, a gente sempre pega a Cazé TV como referência de uma transmissão mais moderna, vou dizer que eu particularmente... organicamente mais descolada. Isso, descolada, você trouxe a palavra certa, descolada. Quando você faz uma análise e pensa numa transmissão descolada, você pensa que talvez ela tenha uma tendência a ser mais essa coisa de, eu quero agradar aqui fulano e beltrano mesmo, que se dane. E aí, cara, eu assisti o jogo, por exemplo, pela GETV, grande parte do jogo. E lá, que talvez, né, entre aspas, deveria ser assim, não estava sendo, cara. Estava sendo muito mais profissional do que era para ser na Rede Globo. Cara, é a mesma plataforma, né, mesmo grupo, digamos. O que leva a gente a crer que o problema é do profissional. Aí é que tá, cara, é que eu ia chegar. Né? Exatamente, porque lá, quem tava na GTV era o Jorge Igor, narrando. Pô, o cara extremamente profissional. Os comentários estavam bem legais, não tava aquela coisa. E aí, Gui, é difícil para mim falar isso, mas assim, o Jorge Igor vem de uma geração nova de entendimento dessas coisas. O Luiz Roberto já é de uma escola anterior. Aí eu não sei se começa realmente o cara a se perder um pouquinho nesse entendimento para achar o meio do caminho ali, né? Pela evolução da profissão em si. Se falta o cara fazer aquela autocrítica, porque assim, eu volto a falar, o Luiz Roberto sofreu várias críticas quando ele teve essa postura, não só ele, a equipe toda, no Super Mundial de Clubes. Então ali, quando você sofre uma crítica daquela, você já pode parar consigo mesmo e pensar, pô, cara, acho que eu tenho que dar uma segurada aqui, eu tenho que dar uma melhorada nisso, e você vê que não tem. Só que aí também, Gui, é aquela coisa assim, eu fico pensando aqui, um cara que faz isso lá na Espanha, por exemplo, narrando um jogo sei lá, até vamos botar um time, o Atlético de Madrid contra o Real Madrid. Irmão, ele não tá muito preocupado também, porque ele sabe que a grande massa que tá assistindo aquilo, que preocupa para ele de audiência, é a do Real Madrid, sacou? Então, eu acho também que tem um pouquinho de desleixo, de tipo, não tô nem aí pro que vocês estão falando, sabe? Nesse sentido, assim. Pode ser, cara. Assim, o fato é que até o que você trouxe começou isso não só no Super Mundial, mas tentando trazer um recorte menor, né, de tempo. No Super Mundial teve esse caso quando terminou Bayern e Flamengo, vitória do Bayern que eliminou a equipe rubro-negra do Super Mundial. É um clima de velório. Parecia que Roberto Marinho tinha morrido de novo na Globo e tava aquele clima de pesar no ar. Aí o Fluminense chega até a semifinal, né, eliminado pro Chelsea. E aí termina a transmissão, cara, dancinha, Caio Ribeiro soltando-lhe a franga, parecendo até que tava tocando Last Kiss, mas enfim. E aí, cara, quando tem a Copa Intercontinental, né? Cara, esse acontecimento aqui que é de uma maneira surreal. Que o Luiz Roberto ele chega ao ponto que, cara, que mesmo que tenha tocado no ombro, tem que marcar o pênalti, um negócio que não fez o menor sentido, né? Assim, esdrúxulo até, né? Novamente, não é criticar a pessoa, Luiz Roberto, nada disso, não, mas o tom das coisas, né? Aí, o que me incomoda, cara... Gui, o que me incomoda é até esse tipo de posicionamento, nesse caso aí que tu deu exemplo, esse posicionamento às vezes vem antes do replay, cara. Pô, pera lá, cara. Espera, velho. E aí o Thiago, esse perfil que... Eu peguei aqui algumas repercussões de Twitter, ele até fala, né? Foram 6 ângulos diferentes, com um total de 8 replays no lance do pênalti do Arrascaeta.
E assim, logo que acontece o lance, já tem um grito do Marcelo Corrêa, que estava de repórter de campo, né? Pênalti! Estão marcando, vou falando pênalti! Um negócio, cara, nem a Flá TV age dessa maneira, um negócio meio surreal, assim, na questão do tom. E aí virou piada, virou meme, a galera falando também, principalmente no Twitter, a repercussão, né? Muita gente me trazendo esse contraponto. Esse perfil aqui eu já vi em algum lugar. Suspeito. Vou ter uma repercussão aqui, já vi aí, por aí. Enfim. E muita gente também comparando, será que se fosse com outro time, né? Esse daqui é outro meme também que geraram brincando que o Luiz Roberto foi até o campo para cobrar o Hilton. Isso aqui é muito bom, cara. Mas aí eu te pergunto, né? Talvez é um contraponto que muita gente está trazendo. Fosse com outro time, Rafael, fosse o contrário, por exemplo, isso a favor do São Paulo, teria esta comoção, esse holofote, esse alarde todo, um lance que, cara, nem sequer é um pênalti taxativo de você falar assim, que me assusta. Isso, essa é a parte que mais me assusta, Gui, porque quando você vê esse tipo de polêmica tomar tanta proporção, cara, geralmente são lances cabais, assim, uma coisa... Meu irmão, você olha esse lance, eu fico assim, Gui, chocado que alguém esteja sequer discutindo isso, sabe? Não, é um lance assim que se é na Europa, cara, o juiz ele só faz aquele tradicional, levanta, meu querido, vai, não quero nem conversa com você. E aí os caras ficam pegando ângulos e daqui a pouco vão pedir lá o satélite do Elon Musk para ver se tem algum ângulo que mostre. Pô, para com isso, cara. E Gui, é a primeira rodada, irmão. É a primeira rodada. Eu tentei achar números, eu fui a fundo pesquisar, mas eu não consegui achar o número de pênaltis que o Arrascaeta já sofreu pelo Flamengo, eu não consegui achar. Mas, meu irmão, são vários, e curiosamente eles têm sempre essa característica de uma perninha que se dobra ali, uma brecha aqui, ali, né? uma brecha, e as pessoas não, sei lá, cara, não discutem. Por exemplo, tem um rapaz que troca ideia comigo no Twitter, flamenguista, que ele falou, Rafa, não foi absolutamente nada e eu teria vergonha se esse pênalti fosse marcado. E poucas pessoas têm esse discernimento de não é o clube que eu torço, mas, cara, pô, não faz assim, tá feio. Não, mas tem muito torcedor do Flamengo nessa história que até tá sendo contra esse ataque, assim, coletivo, vamos dizer assim, contra esse lance e tal. Sim. A gente tem visto até algumas opiniões pendentes, até da mídia, assim, né, e tal. Então, assim, não é nada contra o Flamengo em si, mas contra o tom, contra o... a gente sabe, cara, sejamos também sinceros aqui, nunca vai haver imparcialidade total, porque nós estamos falando de humanos que têm suas respectivas questões, criações e predileções na vida e que naturalmente sempre vai pender para um lado um pouco mais, um pouco menos. Não existe nada que é 100% isento ou 100% imparcial. Mas, pô, há limites, né? Há limites e tá feiaço. Eu tô pensando, cara, qual vai ser o próximo? Daqui a pouco vai falar o quê? Vai ser esse meme aqui que a gente tava trazendo na tela, do narrador, de alguém da transmissão ir lá cobrar o juiz e botar o microfone da boca em torno de palavras de ordem ofensivas. É só o que tá faltando. Tá feio, Gui, tá feio. Eu, desde que eu me conheço por gente, eu sei que o futebol tem seus clubismos, mas e aí vai entrar talvez no nosso próximo programa dessa questão da liberdade que se ganhou com o streaming e tal. Eu acho que a coisa meio que descambou um pouquinho, cara. Eu acho que o jornalismo esportivo brasileiro ele precisa dar um passinho atrás. Eu não sou jornalista, o Gui para quem não sabe, o Gui é jornalista, eu não sou da profissão, mas gosto muito. Eu acho que é questão de autocrítica. Eu até vi uma entrevista muito bacana do narrador que saiu do Sport TV, me ajude com o nome dele, Gui. Odinei Ribeiro, Odinei Ribeiro, que é um cara sensacional. Cara, foi lá no Futeboteco. Finíssimo, foi no Futeboteco, uma entrevista muito maneira. E ele falou até, Gui, ele deu eu diria até uma cutucada, vamos ser sinceros aqui, porque ninguém é bobo, que hoje tem cara narrando para fazer corte, irmão. Que tá uma gritaria desenfreada para fazer corte. Então,
eu acho que a pessoa que é da profissão, quando ela tem esse olhar crítico para ela mesma, assim, e quando ela busca as referências antigas de narração, que ainda são as mesmas, dá para melhorar bastante, né, Gui? Dá para fazer um negócio bem mais legal, bem mais suave, bem mais legal para todas as torcidas, para todo mundo, né? E ser mais justo, né? Acima de tudo, cara. Isso, justo. A briga é sempre por isso. E, cara, seguiremos tocando na ferida aqui no Tiratema. E aí, o que você acha? Qual a sua opinião? É tudo normal? Tem que ser assim mesmo? E tem que ser, o Flamengo merece mesmo esse holofote maior, essa briga maior, e etc, etc? Ou tá feio, tá chato e tá ficando um negócio meio constrangedor? A gente quer saber a sua opinião, cara. Comenta aqui no vídeo que a gente vai chegar lá no debate, vai responder, vai trocar uma ideia maneira. Você sendo torcedor do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Corinthians, do São Paulo, seja lá o que for, participe aqui conosco. E, cara, ô Rafa, pra gente começar a fazer as lives que a gente quer fazer aqui, precisamos chegar a 1.000 inscritos. Então, quem está assistindo a gente precisa fazer o que, Rafael Xenical? Inscreva-se no canal, senta o dedo nesse like aí do vídeo, manda para todo mundo que você sabe que gosta de futebol em geral. A gente é apaixonado pelo esporte, né, Gui? Então, cara, esse Tanto tipo que tá de com essa tema indumentária do bom Blumenau. aqui, ó, camisa do Beck, né, meu amigo? Camisa do Beck aqui, homenagem até. E assim, esse tipo de debate que a gente está tendo aqui, pessoal, é o carro-chefe do Tiratema. É o tipo de debate, ele já é Tiratema por causa disso. A gente quer trazer essas questões polêmicas aqui para debater com vocês e que vocês comentem muito aí para que esse debate se estenda e de alguma forma contribua, né, Gui, para o debate do futebol brasileiro aí. É isso aí, assim termina mais um vídeo do Tiratema, sem todas as câmeras aparato que a Globo trouxe para os 28 replays do lance do Arrascaeta, mas aqui humildemente a gente está trazendo a nossa opinião. É isso, fechamos mais uma. Fiquem ligados aqui no Tiratema, além de se inscrever, como a gente falou aqui, comentar no conteúdo, curta essa transmissão, esse vídeo aqui sobre esse assunto polêmico, cara, e ative as notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos que iremos fazer. Valeu, até mais!